O espetáculo nunca para, né? A produção artística, a criação de arte, ela é vital para o ser humano que vive em sociedade. A gente tem sempre que transformar o mundo à nossa volta de uma forma criativa, de uma forma que traduza alguma coisa do nosso jeito de ver o mundo. Então, eu acho que é um eterno buscar, porque isso é mais forte que a gente. Então, o circo não vai acabar, nunca. De jeito nenhum, ele vai se transformar, sim. Vai ter inúmeras maneiras de se fazer circo, cada vez em função da sociedade que está à sua volta. Sesc apresenta Circo em Transe. Linguagem, invenção e movimento. Episódio de hoje: o espetáculo tem que continuar. O circo no Brasil, ele é extremamente diverso. Para começar, porque o Brasil é um continente, né? É praticamente um continente. Rodrigo Mateus, pesquisador e diretor de circo. Em cada lugar se faz um circo diferente, um tipo de circo diferente. Se a gente vê o circo tradicional, entre aspas, do Nordeste, ele é completamente diferente do circo tradicional que se faz aqui em São Paulo, ou no Paraná, ou em Minas Gerais. Então já isso pressupõe uma grande diferença. Hoje em dia se faz circo de maneiras ainda mais diversas. Então você faz circo para contar uma história, você faz circo para transmitir um pensamento filosófico, para transmitir uma sensação, uma visão de mundo, ou você faz circo simplesmente para se divertir. Mas você já se permite, por exemplo, fazer espetáculos com uma única técnica, uma única linguagem, ou duas. Você se permite fazer um espetáculo com 2 artistas, você não precisa mais de 25 ou 3 ou 5, como era nos circos tradicionais, né? Quanto menor, menos gente tinha, mas continuava sendo uma sequência de números. Hoje em dia você pode fazer um grande número que tenha começo, meio e fim, e tudo bem. O circo hoje, por ele ser a arte do encontro de uma certa forma, ele é uma arte em constante mutação, constante transformação. Bruno Rudolph, acrobata. Então é um pouco a sensação que ele é que nem uma árvore, vai construindo galhos e existe muitos termos, circo contemporâneo, circo atual, circo moderno. Cada um desse nome é o nome de um galho dessa árvore gigante que é o circo. E constantemente nascem novos galhos então o circo ele é uma coisa que não para nunca de se transformar, de se recriar. Sempre vai sobreviver a qualquer coisa. A questão é que o circo se transforma o tempo inteiro. Hermínia Silva, historiadora e coordenadora do grupo Circos da Unicamp. Rizoma é uma raiz de grama. Então, se ela tem uma dificuldade aqui, ela vai para cá. Só que aqui ela incorpora os sais minerais da terra que está aqui e leva isso como bagagem para produzir outra coisa. Se tem dificuldade aqui, vai indo e vai indo e vai indo. A produção circense é rizomática. Qualquer produção artística é, mas a circense é um ótimo exemplo para você conversar sobre isso. E ela nunca deixou de ter característica de transversalidade, de transversar, de ser antropofágica nas linguagens artísticas. O circo é incrível. Tem uma força de atrair as pessoas, é muito apaixonante, é uma arte da paixão, sem dúvida nenhuma. Fernando Sampaio, palhaço. Essa possibilidade de transformar também os artistas levam as pessoas a buscar essas escolas de circo e a incorporar isso na sua arte, entendeu? Na música, no teatro ou na dança. Então é isso. Então esses grupos de circo e teatro que já estão fazendo 30 anos, estão fazendo 25 anos, eles estão levando obras, estão levando textos, mas nenhuma delas nega o circo, assim, entendeu? E a tradição acho que já entendeu isso agora, entendeu? Acho que o tempo passou, entendeu? Acho que agora eles veem e eles admitem que essas pessoas que estão levando o circo ao teatro, que fazem isso por paixão, né?
que tipo de vibração é essa que a gente chama de circense, que permite ser combinada com o contexto atual, contemporâneo, o que é intrinsecamente político, e se transformar em linguagem. Ricardo Malherbe, mágico. Então, se em algum momento já foi arte circense exibir uma mulher barbada, é encontrar que tipo de vibração estava acontecendo de troca entre aquele público e aquela exposição, fixar isso na pesquisa e encontrar assim, o que seria a mulher barbada de hoje. Por exemplo, daria aqui que você pode exibir no circo? Alguém sem tatuagens? Eu entendo mesmo que é uma busca do belo a partir de limites. Por isso cabe mágica, que é nos limites do possível. Por isso cabe equilíbrio, que é nos limites da gravidade. Por isso cabe todo tipo de acrobacia, nos limites do corpo, nos limites da palhaçaria, que vão ser sociais e políticos e existenciais. Acho que o circo é uma arte limítrofe. Então, encontrar os limites em direção ao belo, eu acho, a gentileza, é o novo circo. Dizendo não a desrespeitos e opressões. Acho que é aí que mora o novo circo. Eu tenho pensado muito na ética, na estética e na mitologia do circo. A mitologia do circo é toda a tradição que ele carrega, todos os elementos que são repetidos ao longo da história. Por exemplo, os personagens que o circo tradicional traz, né? Ele tem o herói, que é aquele que realiza o grande feito. Você tem a autoridade, que é o mestre de cerimônias. Você tem a figura do belo ou da bela. E você tem o bobo, você tem o cara que parece mais com a gente, que é o palhaço. Isso tudo são arquétipos na linguagem circense que são mitológicos quase, né? Mas a mitologia também é a fábula, é o tipo de conteúdo que o espetáculo circense traz. E hoje os espetáculos circenses estão trazendo muitas mitologias diferentes, né? A estética é o como fazer, é a forma, é a técnica, é aquilo que a gente estuda para conseguir, treina, né? Eu posso fazer um salto mortal, cair e olhar para o público, eu posso fazer um salto mortal, cair e olhar para cima, como que me perguntando alguma coisa, sei lá. E cada uma dessas coisas vai transmitir uma ideia diferente, uma mitologia diferente. Mas, por fim, o que eu acho que é o momento, e é um momento fundamental, é a gente pensar na ética do circo. O circo tem uma ética histórica, né, que é sempre a preferência pela atividade coletiva em detrimento do individual. Um número sempre podia ser tirado de um espetáculo no sentido de manter o espetáculo acontecendo. Você tira um número, põe outro, ninguém é mais importante do que o coletivo. Só que, hoje em dia, essa ética ela não basta. Os espetáculos circenses precisam começar a dialogar com a sociedade de uma forma mais crítica, mais contundente. Eu sinto que a arte ela precisa se comprometer com algum tipo de ideia, de ideologia, de visão de mundo e propor visões. Propor maneiras de pensar sobre esses aspectos junto ao público. A gente tem que saber o que a gente está falando, para quem a gente está falando e por que a gente está falando. O que está por trás dos nossos espetáculos. Essa é a ética do circo que eu espero que cada vez mais isso esteja presente e seja explorado e seja lembrado pelos artistas do Brasil e do mundo. Circo em Transe. O espetáculo tem que continuar. A dramaturgia, ela é esse lugar de como se organiza as ações, como se organiza o que é produzido no palco e como tudo isso é organizado em relação ao como o público vai receber isso. Bruno Rudolph. Da mesma forma que existem muitas vertentes, linguagens, pesquisas circense, existem também muitas dramaturgias diferentes desenvolvidas. Por exemplo, no caso da companhia que eu trabalho, a gente sempre trabalha numa linha mais narrativa, mas que realmente não acho necessário. Mas é uma pesquisa, mas eu acho tão válida quanto outras pesquisas que
tem pesquisas mais sensoriais, pesquisas mais simbólicas, talvez, que trazem outras sensações para o público. Eu acho que o circo ele traz muitas necessidades muito específicas dele. Por exemplo, em termos de aparelhos e de material de proteção e de estrutura necessária para se desenvolver os trabalhos. Então, isso entra como um fator muito importante no desenvolvimento da dramaturgia, e ele traz com ele também toda essa questão mais do corpo, de respeitar o corpo, o cansaço, e como você pode usar isso a favor do espetáculo, que é muito, muito importante. Então, acho que são dois elementos que interferem e trazem muitos elementos para a criação da dramaturgia. A linha dramatúrgica, um roteiro, eles cada vez mais estão mostrando a sua importância. Maíra Campos, equilibrista. Por isso, porque você deixa de fazer parte de um varieté onde você entra com o seu número e a sua história de 7 minutos e dilata isso para um espetáculo de 60 minutos, de 120 minutos. O tempo, né, a temporalidade do que você aporta em cena, ela vai além de uma demonstração daquela técnica. Tem um porquê, o que você quer dizer com aquilo, qual é o universo. A dramaturgia se faz muito importante hoje no circo, porque a gente quer estar mais tempo em cena, quer se fazer multidisciplinas. Em alguns momentos, por exemplo, eu bebo da dramaturgia do teatro físico, que é uma dramaturgia específica. Em outros momentos, da dança. Otávio Fantinato, malabarista. Em alguns momentos, na verdade, quando eu vou escrever um espetáculo de teatro, eu uso mais a ideia de roteiro de cinema, porque está muito mais ligado à imagem, e a gente do circo está muito mais ligado à imagem do que à palavra. Então, essa construção ela está nascendo ainda. Eu não sei se o final da minha geração ainda vai conseguir vislumbrar uma construção mais clara do que é a dramaturgia do circo, mas eu acho que é isso. Eu acho que daqui a uns anos a gente pode voltar a falar sobre isso, mas agora realmente não existe. Cada um vai beber dela de uma forma diferente, assim, vai tentar ou pegar ali do amiguinho teatro, ou pegar do amiguinho da dança, mas ela em si ainda não existe. Desde que surgiu no Brasil a primeira escola de circo, as escolas de circo têm sido fundamentais para a própria manutenção da linguagem. Rodrigo Mateus. Existe um caminho meio que natural dos circenses de família de não apostarem mais no circo de lona como local de formação dos seus filhos. Então eles pararam de deixar os filhos crescendo na lona e aprendendo o ofício da lona para deixá-los numa cidade onde eles fossem estudar na escola formal. Isso começou nos anos 50 no Brasil. E hoje diminui, de certa forma, a quantidade de crianças, filhas de circenses ou de famílias tradicionais que continuam estudando as artes do circo. Com isso, as escolas de circo são muito importantes. Surgiram várias no Brasil, você deve ter mais de uma centena hoje no Brasil inteiro, que ensinam técnica. Só que, sem apoio público, sem apoio do poder público de qualquer instância, é muito difícil que essas escolas continuem sendo seguras e consigam evoluir até para conseguir dialogar com o resto do mundo. Então, os melhores alunos nossos tendem a entender que eles têm que ir para o exterior para melhorar como artistas. A grande maioria acaba morando e vivendo no exterior e se casando e fica lá. Né? E a gente com isso perde muitos artistas bons. O Brasil precisa investir em formação dessa forma, investir nas instituições que existem, investir na segurança dessas instituições, dos equipamentos de segurança, etc. E investir numa formação, inclusive de nível superior. A gente tem que ter um local para formar os nossos mestres. Nesse sentido, eu realmente acredito que o Brasil precisa hoje buscar alternativas para as escolas
que já existem e para que a gente consiga superar o estágio de resistência das escolas, né? As que a gente tem hoje, que tem mais de 10 anos, 20 anos, são lugares de resistência mesmo. São lugares onde todos são batalhadores, lutadores, que conseguiram não deixar aquela escola fechar e conseguiram agregar a paixão dos alunos para que ela conseguisse continuar respirando e formando gente que leva essa palavra para fora, né? Então, não sei para onde o circo vai. Ele é tudo isso. Hermínia Silva. Ele vai para a rua? Está indo, ele está na rua. Ele está indo para o processo de formação? Está. O circo de lona está aí? Está. Para onde vai o circo? Para a mistura. O problema é você não querer aprisionar que ele está indo para um lugar só. E como é que vai ser esse lugar? Senão a gente perde a riqueza da produção artística. Quando eu penso num circo, digamos, ideal do amanhã, eu penso em melhores condições para o circo de forma geral, para os circenses de forma geral, inclusive os que estão fora da lona, né, da itinerância, de condições e de respeito para esse lugar. Assim, esteticamente, eu consigo pensar num caminho de cada vez mais liberdade. Assim. O circo ele é muito livre, assim, acho que ele tem uma essência muito livre. Lívia Matos, pesquisadora, musicista e circense. E acho que uma coisa que seria muito interessante para a classe circense seria um diálogo maior entre suas diferentes formas de existência, né? Digamos, o circo que é dito contemporâneo, o circo da atualidade, digamos assim, com esse circo que também é da atualidade, que é o circo tradicional, que itinera, né? Como ter um diálogo amistoso, inclusive de criação, inclusive de estética, inclusive de contribuição mútua, assim. Eu acho que seria muito rico para a classe que isso se aproximasse mais. Eu amo tanto o circo, assim, eu amo tanto o que eu faço e amo tanto as pessoas que eu encontro e que eu trabalho junto. Lu Lopes, palhaça. Que eu sinto que projetar o que será um circo no futuro, para mim eu não tenho vontade de fazer isso, eu tenho vontade de viver ele agora. Então, a única coisa que eu posso desejar é que a gente encontre um caminho coletivo para que cada vez mais as pessoas consigam não julgar umas às outras, não julgar a arte, né? É isso que eu desejo, acho que pro circo do futuro, sabe? Que os circenses consigam coexistir, se respeitando, conseguindo criar juntos e manter cada vez mais a criatividade em alta, né? Eu gostaria que o circo do futuro fosse um lugar que pudesse preservar essas individualidades, essas especificidades. Célio Amino, mágico. Seja que um artista japonês seja diferente de um artista brasileiro, que seja diferente de um artista europeu, que tudo isso possa ter espaço, né? Eu percebo que existe essa epidemia de nacionalismo para todo lado, embutido em todos os assuntos, e por isso tenta-se desesperadamente encontrar a cara da mágica brasileira, o reconhecimento da mágica brasileira. Ricardo Malherbe. Mas do meu ponto de vista, todas as boas produções da mágica brasileira são globais, são feitas sem nenhum nível de redução nacional, sem nenhum nível de fixação em limites brasileiros. São pensadas em escala global, no mínimo, para não dizer cósmicas. É assim que a boa mágica olha para além dos limites aparentes para poder fazer boa mágica. Eu tenho essa impressão. Para mim, eu fazendo mágica me sinto num ato político antinacionalista. Minha nacionalidade é terrestre. Qualquer redução a isso é uma afronta. Acho que a gente está em transe, ainda bem, se transmutando, se reinventando, se ressignificando. A gente tem essa
essa necessidade como artista, né, como ator circense, essa responsabilidade mais do que uma necessidade. Circo em transe. Linguagem, invenção e movimento. Neste episódio, o espetáculo tem que continuar. Série de programas do Circos, Festival Internacional Sesc de Circo 2019. Uma realização Sesc. Que rufem os tambores, o espetáculo não pode parar. Viva o circo brasileiro!